Saber como utilizar melhor as ferramentas de inteligência artificial e como extrair a melhor performance das LLMs tem se tornado um grande diferencial para programadores no mercado de trabalho, para aqueles que sabem usar isso a seu favor. E desde o surgimento do conceito de MCP, a forma como a gente utiliza agentes de IA para ajudar no nosso trabalho acabou mudando e sendo revolucionada. Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que são MCPs, como eles funcionam por baixo dos panos e como você pode começar a utilizar agora para ajudar, para auxiliar no seu dia a dia como desenvolvedor. E eu vou te mostrar também como grandes empresas já estão utilizando servidores MCPs no seu dia a dia e disponibilizando essa ferramenta para os seus funcionários. Então, se você quer aprender tudo isso, fica até o final do vídeo e bora começar! Então, primeiro de tudo, antes da gente começar a instalar MCPs nas nossas IDEs e sair utilizando, a gente precisa entender de fato o que é um MCP, né? O que significa? Bom, a sigla MCP significa Model Context Protocol, ou Protocolo de Contexto de Modelo. O que é esse protocolo? Esse protocolo ele foi criado pela Anthropic, que é uma empresa aí muito popular no mundo das IAs, de maneira open source. E ele foi criado para permitir conectar os nossos agentes de inteligência artificial a diferentes fontes de dados, certo? E também a APIs. Então, basicamente, esse protocolo, ele é uma padronização da comunicação entre agentes de IA, né, LLMs, com fontes de dados externas, certo? E como é que ele funciona? Quando a gente está falando aqui de MCPs, a gente tem uma arquitetura parecida com essa, tá? A gente vai ter o nosso MCP host, que nada mais é do que a IDE, onde a gente está ali utilizando o nosso agente, ou o chat, onde a gente está utilizando aquele agente, que é onde está ali localizado a LLM, né? Por isso que eu coloquei esse cérebrozinho aqui. E aí aqui, através desse nosso chat, dessa nossa IDE, que a gente está trabalhando com aquela LLM, a gente vai conseguir nos conectar a MCPs Servers. Os MCPs Servers nada mais são do que as fontes de dados externas, que vão prover informações para a LLM para que ela consiga realizar as operações de forma mais inteligente ou realizar operações baseadas em dados nossos. Então, um MCP Server, ele pode estar conectado ali no fundo, né, a um banco de dados. Então, isso vai permitir que uma LLM, por exemplo, faça consultas em uma base de dados. Ele pode estar conectado também em um file system. Esse MCP pode ser nada mais, nada menos do que uma porta de entrada a diversos arquivos que eu tenho salvo em algum lugar. E aí, através desse MCP Server, a minha IA, a minha LLM, vai conseguir consultar ou até escrever nesses arquivos. Ou também o meu MCP pode ser uma porta de entrada para uma API. Então, eu tenho ali a minha API que responde requisições HTTP e quando o meu modelo, né, quando a minha IA aciona o meu MCP Server que está conectado à minha API, eu acabo retornando ali os resultados, certo? Das chamadas da minha API. Então, é mais ou menos esse fluxo. E aí, o que seria o protocolo MCP, né? De tudo aqui, o que é o protocolo? É a forma como, né, o padrão definido entre a comunicação aqui do host com o server. Então, para que essa comunicação ocorra de maneira fluida e que eu consiga conectar o mesmo MCP em diferentes LLMs, né, em diferentes IDEs, em diferentes chats, eu seguindo ali o mesmo protocolo, né, implementando o mesmo protocolo MCP, eu consigo fazer com que todos se comuniquem. Um exemplo muito claro para vocês entenderem o que é um protocolo é o protocolo HTTP. Então, a gente já tem aí o protocolo HTTP rodando há anos, né, na internet, onde a gente tem diversas APIs, sites, navegadores se comunicando e todos conseguem se entender, porque todos respondem e consultam usando o mesmo protocolo, né? O mesmo formato de comunicação. E agora o MCP nada mais é do que um protocolo para que os agentes de IA se comuniquem com fontes externas de dados, né? E consigam fazer essas operações de maneira mais inteligente. E aí, entrando um pouquinho mais a fundo, só para vocês entenderem como que funciona, antes da gente ir lá conectar um MCP na nossa IDE, o fluxo é mais ou menos esse. A gente tem o nosso host ali, a nossa IDE, o chat, onde a gente está se comunicando com a LLM, enfim, onde está o nosso agente. E quando esse nosso host está conectado a um MCP Server, ele consegue buscar pelas Available Tools, né? As ferramentas disponíveis, as ferramentas que aquele server provê. Através dessas Available Tools, a
LLM vai conseguir usar uma tool. Então ela sabe que ela tem ali a tool de read and write, né? Ela pode ler e escrever no meu banco de dados Postgres, por exemplo. Quando ela usa, né, a tool de read, ela indica aqui para o MCP Server que ela está querendo realizar aquela operação de leitura, né, a tool read, passando os parâmetros que ela precisa passar, e o meu MCP Server vai tratar de realizar essa operação, né? No caso aqui, faria uma query no meu banco de dados, né? Faria a consulta. Então, ele obtém a resposta e monta o resultado, retornando o resultado para minha LLM. E aí a minha LLM faz o que ela quiser com aquele resultado, né? Ela pode estar montando uma planilha para mim, ou ela pode estar montando um relatório, ou ela pode estar construindo uma aplicação. Ali ela vai pegar o resultado daquela operação, daquela tool que ela utilizou, né? É ferramenta. Então vai continuar o processamento dela, certo? E tudo isso daqui, essa parte da consulta das Available Tools, a utilização da tool e a obtenção do resultado, são etapas, né, do protocolo MCP. Agora que a gente entendeu o macro aqui de como é que funciona o MCP, vamos abrir a nossa IDE, né? E aí vocês podem utilizar o que vocês preferirem, pode ser o Cursor, o Tray ou qualquer outro. Eu vou estar usando o Tray aqui, que é o que eu mais uso, e a gente vai conectar a nossa IDE a um MCP. Então, eu já estou aqui com a minha IDE aberta, né? E normalmente, como é que a gente faz para conectar um MCP aqui no nosso agente, certo? Normalmente vai ter essa chavezinha aqui de abrir as configurações, né? A gente vai clicar nessa chavezinha. Em algum lugar aí na tela de vocês, aí vai depender de qual IDE, qual agente, enfim, vocês estão utilizando, vai ter essa parte aqui dos MCPs, né? Então a gente clica aqui e aqui a gente vai conseguir conectar o nosso agente, o agente que roda aqui no nosso chat, que faz o nosso código, ou que faz o que for que a gente esteja fazendo, né? A gente vai conseguir conectar ele a um servidor MCP, a um MCP Server. Aqui no Tray, ele já me traz a lista, ó, do marketplace de MCPs conhecidos que eu posso conectar, certo? Então eu vou escolher um deles aqui. Deixa eu ver. Tem aqui o ShadCN, esse aqui é local. O que quer dizer? Significa que o server vai estar rodando localmente na minha máquina, né? Eu não tô me conectando a um server externo. Postgres aqui também é local, ó. Tem que me conectar ao meu servidor Postgres, o que é óbvio, né? Se eu quero conectar com o meu banco de dados, tem que ser o meu onde meu banco de dados está rodando. Mas eu vou me conectar aqui, ó, por exemplo, ao Context 7. Esse aqui é um MCP que está muito em alta, tá? Ele é muito utilizado. O que ele permite a gente fazer? Ele permite as nossas LLMs consultarem as documentações atualizadas. Então ele permite que a LLM consulte a documentação atualizada de todas as bibliotecas que estão lá dentro do Context 7. E aí dessa maneira a minha LLM só vai utilizar funções, parâmetros e tudo de acordo com a documentação atualizada. E aí a gente para com aquele problema dela ficar inventando coisa ou pegando coisa antiga. O meu aqui já está conectado, mas eu vou mostrar para vocês como é que seria esse fluxo, tá? Olha só, a gente clica aqui em mais, por exemplo, nesse aqui do Blender, né? E ele mostra aqui quais são os argumentos para eu me conectar com aquele MCP Server. Tem alguns servers MCPs que vão exigir tokens de API, né? Porque, por exemplo, eu quero me conectar ao meu Figma. Pô, para a LLM se conectar à minha conta do Figma, eu preciso passar um token para ela se autenticar, né? Então, alguns servidores MCPs vão pedir aqui algum token. Por exemplo, do Stripe também, ele exige aqui o token, né? Ele exige aqui a secret. No meu caso, essa aqui é uma secret de teste que eu coloquei antes, tá? Isso aqui tudo, fiquem tranquilos que não tá vazando dado, tá? Essa aqui é a minha secret do Stripe e aí a minha LLM aqui consegue fazer consultas lá no meu Stripe, realizar as operações. Então, com o meu agente aqui conectado ao MCP que eu quero usar, o que a gente vai precisar fazer? A gente pode clicar aqui, ó, vou abrir o do Context 7 para mostrar para vocês. A gente pode clicar aqui e ele vai abrir a documentação direta, o README desse MCP que eu estou utilizando, e aqui ele vai mostrar as Available Tools, né? As ferramentas disponíveis. Aqui ele tem como instalar em cada IDE, né? No VS Code, no Cursor, né? E aqui a gente tem no Tray também, ó. Install in Tray, ele mostra aqui como instalar. E aí, com a instalação feita, a gente vai ter aqui as Available Tools. A gente tem duas Available Tools, né? Duas ferramentas disponíveis. O do Resolve Library ID, que ele basicamente recupera ali o ID de uma biblioteca dentro do Context 7, e depois o Get Library Docs, que ele vai lá e faz o fetch da documentação da biblioteca. Se a gente abrir aqui no Google, né, o Context 7, a gente vai conseguir ver todas as bibliotecas que ele tem lá dentro, né? E a gente vai fazer ele consultar alguma aqui, ó. Vamos fazer ele consultar do Supabase. Então, a gente faz o seguinte, o nome aqui é Supabase, né? Não tem muito mistério. Beleza. Eu vou lá no meu tray, no meu chatzinho, eu vou fazer assim, ó. Vou aceitar tudo o que eu tinha feito antes. Eu vou fazer o seguinte, ó. Get Library Docs é o nome da tool, né, do comando da biblioteca Supabase, e veja se estou usando tudo na versão mais atualizada.
A gente vai mandar aqui e a gente consegue ver, ó, que ele realizou aqui uma operação do Context 7 Resolve Library ID. Então, primeiro ele foi lá e consultou qual era o ID, para depois pegar a doc. Então, aqui ele tá usando o meu MCP, tá vendo? Eu tenho certeza porque ele me mostrou aqui que ele usou uma tool. É simples, é só isso. E agora eu tô conseguindo me conectar ali ao Context 7, ao servidor MCP do Context 7 e recuperando ali as documentações atualizadas. Só que isso aqui é uma forma muito simplista de usar os servidores MCPs. E agora a gente vai ir um passo mais além e a gente vai ver como que as grandes empresas, né, inclusive lá no Mercado Livre, como que elas estão utilizando os servidores MCPs. Como vocês devem ter percebido, essa maneira de conectar a nossa LLM, a nossa IDE, o nosso agente ali de IA com MCPs, com fontes de dados externas, acaba trazendo também alguns riscos de segurança. Porque dependendo da onde a gente está conectando a nossa LLM, a gente pode estar ali consultando dados confidenciais e dependendo da forma como esses dados estão sendo transitados de um lado para o outro ou como que a LLM está usando eles, eu posso acabar tendo riscos de segurança. E é aí que surge o conceito de MCP Gateway, né? Gateway de MCPs. O que é um gateway de MCP? É basicamente uma camada de segurança que a gente vai adicionar ali para o protocolo MCP. Então a gente vai ter um carinha que vai fazer a orquestração de todos, da maneira como meus agentes, como meus LLMs se conectam a servidores externos, a servidores MCPs, certo? Dessa forma, a gente vai padronizar, como eu falei, a forma como os meus agentes de IA ali dentro da minha empresa vão acessar essas ferramentas e esses serviços externos. E eles vão servir como um ponto de entrada único, né? Sempre quando a gente fala de gateway, ele já é um ponto de entrada único. Pode ser um gateway, um network gateway, um API gateway, e agora a gente tem um conceito do MCP Gateway. Então ele vai ser um ponto de entrada único para que os nossos clientes de IA consigam acessar serviços externos de forma segura. Então esse nosso gateway ele vai interceptar esses pedidos, vai autenticar com tokens, pode aplicar políticas da nossa empresa, pode encaminhar para servidores MCPs corretos, pode inclusive filtrar servidores MCPs. Isso aqui tem sido muito utilizado por grandes empresas. Como eu falei para vocês, lá no Mercado Livre a gente já estava utilizando gateways de MCP, certo? E agora a gente vai entender a fundo como é que eles funcionam. Então, lembra que antes a gente tinha uma arquitetura parecida com essa? Eu tinha aqui o meu MCP host, né, o cliente, que seria a minha IDE, ou o meu chat, ou onde quer que seja que eu estivesse usando aquela minha LLM. E esse meu client, ele ia se conectando aos MCP servers, que nem eu mostrei ali para vocês, eu dentro do tray, né, eu só fui lá, cliquei e adicionei, né, fui me conectando a diferentes MCP servers, botei ali o meu token, né, e tava conectada, pronto, minha LLM já conseguia utilizar as tools disponíveis. Só que isso aqui acaba sendo um pouco inseguro, por quê? Porque imagina assim, ó, eu tenho 100 funcionários na minha empresa, e eu quero que eles usem o MCP do Stripe, por exemplo, né, eu quero que eles se conectem com o Stripe, eu quero dar essa funcionalidade ali para os meus desenvolvedores serem mais produtivos. Eu vou ficar compartilhando o token do Stripe com todos os meus 100 desenvolvedores, até para o Júnior ali? É uma coisa seguro? Não é. Outro ponto, tem um certo MCP, por exemplo, vou dar um exemplo, o MCP++, que tem rodado aí notícias na internet que ele não é seguro, né? O MCP Server++. Só que se esse MCP Server++ for o meu funcionário puder só ir lá e instalar, ele vai estar adicionando uma camada, né, ali um risco de segurança para a nossa aplicação, para o nosso código, e eu não vou ter controle sobre isso. Então eu começo a perceber que isso começa a abrir brechas de segurança, né, problemas. E agora, com o MCP Gateway aqui no meio, o que eu vou ter, na verdade, é que o meu MCP host, a minha IDE ali, ou o meu chat, ele vai se conectar somente com o meu gateway. Então, a única coisa que o meu funcionário vai fazer, por exemplo, né, seria conectar a IDE dele com o meu MCP Gateway. E esse meu MCP Gateway que vai servir como uma porta de entrada para todos os outros MCPs disponíveis, que a IDE ali vai poder utilizar, né, que o meu funcionário vai poder utilizar ali no chat dele. Dessa forma, eu consigo controlar quais MCPs estão sendo utilizados, quais que estão disponíveis e quais que não estão, né? Eu posso colocar ali, criar o meu próprio marketplace, né, meus próprios MCPs que meus funcionários podem usar. Eu posso controlar tokens. Eu posso controlar pedidos, quantidades de requisições, né? Posso colocar limites. Posso controlar tools, então algumas tools vão poder usar desse tal MCP, outras não vão poder. Então, por exemplo, eu quero que todo mundo tenha acesso ao Stripe, mas somente para read, não vai poder fazer write, né? Só vai poder ler os dados, não vai poder escrever, não vai poder atualizar através da LLM. Então, eu vou lá e controlo. Então, o meu MCP Gateway adiciona aqui essa camada de segurança e, como eu falei para vocês, tem sido muito utilizado por grandes empresas, tá? E, inclusive,
eu recomendo vocês começarem a utilizar localmente também para ter um controle maior. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode configurar isso de forma local, né? Aqui para usar no nosso computador ou também para utilizar dentro da empresa de vocês de uma maneira fácil e simples. Então, vamos trocar aqui de tela e a gente vai entrar no Storm MCP. O Storm MCP nada mais é do que um serviço de gateways de MCPs, certo? Então, se a gente entrar aqui na homepage deles, né, a gente vai ver que o Storm MCP nada mais é do que um MCP Gateway que funciona aqui com um one-click setup, né? Somente ali com poucos cliques a gente já consegue configurar um gateway MCP para a gente usar para nós mesmos, né? Privado, como eu falei para vocês, localmente ali, né? Para personal use ou também para nossa empresa, para nossa startup, seja o que for o nosso objetivo, e a gente consegue usar de graça, tá? Então por isso que é a parte mais legal, eu tô usando aqui de graça e agora a gente vai configurar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então eu vou abrir aqui o meu dashboard do Storm MCP e a gente vai começar a configuração. Então assim que a gente cria a nossa conta gratuita aqui no Storm MCP, a gente vai cair nessa telinha aqui que mostra todas as applications, né? Seria aqui todos os MCP servers que estão disponíveis, que o Storm MCP dá suporte aqui, né? Os que a gente consegue criar o nosso gateway para fazer a integração. E tem muita coisa aqui já, tá? Tem Grafana, tem GoEnqueco, tem documentação do Java, tem coisa da Microsoft, tem Slack, GitHub, tem coisa de documentação aqui, Wiki. Cara, tem muita coisa, tá? Tem muito MCP aqui famoso, tá? Que estão sendo utilizados, o Supabase, Terraform. Tem tudo que vocês puderem imaginar, eu não senti falta de nenhum aqui dos mais conhecidos. E o que a gente vai fazer, primeiro de tudo, é conectar a esses apps, né? Porque lembrando, se a gente está usando um MCP server externo, né? Por exemplo, estou usando o do Notion, vou ter que conectar aqui com a minha conta do Notion, dar aqui os tokens de API e tudo mais, o que precisar para fazer essa configuração, essa conexão com o Notion, né? O que eu vou fazer? Primeiro que eu vou conectar aqui é com o YouTube Transcript. Eu já fiz a conexão aqui antes do vídeo. Vocês vão procurar aqui para o YouTube Transcript e vão clicar em Connect e ele já vai conectar. O meu aqui já está conectado, tá? É só clicar para conectar, ele já conecta. Eu quero conectar com a do Notion, então eu vou clicar aqui em Connect, certo? Vou colar aqui minha secret, eu vou voltar depois que eu já tiver conectado. Pronto, conectei aqui com o meu Notion, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, quem quiser, o passo a passo de como é que pega o token aqui do Notion. Depois, eu vou entrar aqui no Java Docs, né? Vou conectar aqui na documentação do Java, clicar em Connect. Pronto, né? Dessa maneira a gente vai ter ali acesso à documentação mais atualizada do Java. E por fim, vou conectar aqui ao Hugging Face MCP. Por que eu tô fazendo todas essas coisas, tá? Porque eu quero construir uma aplicaçãozinha usando esses 4 MCPs, certo? O YouTube Transcript junto com o Notion, Hugging Face e o Java Docs, para mostrar para vocês como fica bem mais fluido o fluxo de trabalho ali do agente, né? E como é bacana a gente orquestrar aqui o uso de todos esses MCPs. Basicamente, eu vou fazer uma aplicação que pega um vídeo do YouTube meu, faz o transcript desse vídeo, né? Por isso o YouTube Transcript. Joga isso pro Hugging Face, para um modelo do Hugging Face, que vai criar um resumão de estudos com material extra e depois salva isso numa página do Notion, para eu criar ali materiais auxiliares de estudo para cada vídeo meu do YouTube. Vamos ver se isso aí vai funcionar. Então, vou conectar aqui com o Hugging Face. Pronto, conectado aqui com o Hugging Face também. E agora o que a gente vai fazer é criar um gateway de MCP. Então, a gente vai ver aqui em Gateways, certo? E a gente vai criar um novo gateway. Vamos criar aqui em New Gateway, ó, nesse botãozinho. E aí, a gente vai dar um nome para esse nosso gateway, certo? Então, eu vou chamar aqui de Tray IDE, né? Que seria o gateway aqui que o meu tray vai acessar. E aí eu vou selecionar quais vão ser os apps, né, disponíveis para esse meu gateway MCP. Então, dessa maneira, se eu quiser só conectar o meu tray ao Java Docs e ao Hugging Face, eu selecionaria só os dois. No caso aqui, eu quero dar acesso a todos, né? Mas se eu tivesse aqui 30 aplicativos disponíveis e eu quisesse que meus funcionários, né, o funcionário júnior só pudesse acessar o Hugging Face e o Notion e o sênior pudesse acessar todos, eu poderia fazer essa configuração e eu ia criar 2 gateways diferentes. E aí, no momento de fazer a conexão aqui, né, cada funcionário ia se conectar a um gateway diferente, né? Cada IDE ali, cada chat se conectaria a um gateway diferente para ter acesso a diferentes MCPs aqui que eu configurei, certo? É essa a lógica. Então, eu vou criar um único gateway aqui, que vai ser o que eu vou usar, meu pessoal. Vou colocar aqui todos os apps que a gente configurou, que a gente conectou. Vou clicar aqui em Next. E aí eu posso, ó, como eu falei para vocês, escolher quais são as tools, né, que vão estar disponíveis. Lembra que eu falei que a gente pode filtrar isso também, né? Posso colocar ali um gateway é só para leitura, outro
outro permite escrita também. Aí o de escrita eu dou só para os usuários, né, os meus funcionários seniors, os tech leads, e o de leitura eu dou para todo mundo, para os juniors também. Então tem todo esse controle granular, né, do que a gente pode fazer. No meu caso aqui, como é para mim mesma, né, eu vou colocar todos aqui disponíveis. Só eu vou tirar essa parte aqui do Get Users do Notion, porque eu não quero que o meu LLM possa pegar aqui meus usuários, tá? Pegar comentários vou deixar, Update Database vou deixar, porque ele vai ter que criar. Post Page, né, para criar uma nova página. Retrieve a Page, Update a Block, Post Search, beleza. Tudo isso aqui ele pode fazer. E no YouTube Transcript eu vou deixar ele fazer tudo também, perfeito. Javadocs tudo. Do Hugging Face aqui ele não tem, não tá listando as integrações, perfeito. Vamos criar o nosso gateway, pronto, o meu gateway aqui está criado. Agora o que a gente vai fazer, certo? A gente vai copiar esse endpoint address aqui e a gente vai usar esse endpoint address para fazer a configuração do MCP lá na nossa IDE. Então a gente vai criar uma nova configuraçãozinha de um MCP personalizado, né? E vamos conectar aqui com o nosso endpoint. Assim que a gente cria aqui o nosso primeiro gateway, vocês vão ver que já vai aparecer aqui nos gateways de vocês o gateway criado, né? E aqui quais apps ele dá acesso e quantas requests. Se a gente expandir ele aqui, ele já vai trazer alguns shortcuts, né, pra gente adicionar o nosso MCP client lá nas nossas IDEs, né? Ele já tem aqui direto para adicionar para o Cursor, o Cloud Code e o Cloud. Né? E se a gente clicar aqui é bem fácil, ó. Vocês clicam em Add to Cursor, vocês podem escolher a autenticação via OAuth ou API Key. O API Key aqui vai persistir por mais tempo, né? Vou clicar nesse do API Key só para vocês verem e ele já vai abrir aqui o negocinho, o modalzinho para abrir o Cursor. Quando a gente clica em Open Cursor, ele já abre o Cursor aqui na página certinho, certo? Para configurar uma MCP Tool, preenchendo a URL e inclusive aqui o API Key, certo? A gente clica aqui em Install e ele, ó, tá fazendo o loading aqui, né, da tool, pronto, ó, tá disponível, ele já carregou aqui, ó, 21 tools, né, enabled. E essas são todas aquelas tools ali que a gente selecionou que aquele nosso gateway ia dar acesso, né, dos apps que a gente conectou. Mas no meu caso eu uso o Tray. Como é que a gente pode configurar no Tray se ele não dá suporte aqui? Bom, é bem simples. Lembra que eu falei para vocês que o MCP é um protocolo? Então tem uma padronização de como é que a gente faz essa configuração. Então, se não dá suporte aqui direto, né, se não é só clicar, o que eu posso fazer é vir aqui na minha IDE, no caso no meu tray, eu vou configurar manualmente, né? Vou clicar aqui em Add Manually e vou colar aqui a configuração. Eu já estou com a configuração copiada, né? Eu vou colar ela. Nada mais é aqui do que um JSON que configura meu MCP Server, aí dá um nome para esse MCP, o comandinho, os argumentos aqui com o endpoint, né? O URL aqui do endpoint, meu API Key, tudo certinho, vou clicar em Confirm, ele vai preparar aqui, vamos ver se vai dar tudo certinho. Pronto, configurado, ó, tá aqui, ele deu o ok, tá tudo certo com esse meu MCP. E aqui, ó, estão todas as tools disponíveis nesse mesmo gateway. Então, observem que eu só precisei fazer uma configuração, né? Adicionei uma única coisa aqui no meu tray, uma única coisa no meu cursor e ele já puxou todas as tools ali do meu gateway, do meu MCP. Todas as tools que eu tenho disponíveis já está conectado com meus apps. Então, eu posso inclusive usar esse mesmo gateway em diferentes chats. Posso usar no meu chat GPT, no meu cursor, no meu cloud, no meu tray, em qualquer outra ferramenta de IA ou agente de IA que eu esteja utilizando. É fazer uma única configuração do único gateway MCP e aí dessa forma eu tenho um único ponto de entrada a todos os meus apps externos, né? Ali conectado no meu Notion, conectado no meu banco de dados, no meu Supabase, no meu Postgres que seja, no meu Figma, no meu YouTube, na minha Microsoft, qualquer que seja a configuração que eu queira fazer. Um único ponto de entrada, faço a configuração aqui no meu chat, né? Na minha ideia e pum, já tenho acesso aqui a todos. E agora, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, né, voltar quando estiver pronto, mas eu vou mandar um prompt aqui pro meu tray para ele construir essa aplicaçãozinha que reúne, né, utiliza aqui esses 4 MCP servers, né, como base ali fundamental para conseguir fazer funcionar. Vou fazer o prompt aqui, vou montar a aplicação e eu volto quando ela estiver pronta para mostrar para vocês como ele conseguiu utilizar ali cada uma dessas tools que a gente adicionou.
Todos os MCPs e ferramentas que eu utilizei estão aqui na descrição do vídeo, incluindo o link da Storm MCP para quem quiser criar o seu próprio gateway de MCPs. E eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a galera da Storm por ter topado patrocinar o nosso vídeo de hoje. A ferramenta é muito boa, gosto demais de utilizar e realmente depois que eu aprendi a utilizar MCPs ao meu favor, a minha vida ficou mais tranquila. Então, muito obrigada, galera da Storm MCP. E lembrando que eu deixei aqui na descrição do vídeo o link deles para quem quiser testar, dá para testar de graça, como eu demonstrei tudo aqui ao longo do vídeo, ou para quem quiser utilizar na sua empresa também. E se você aprendeu algo com esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos e te vejo na próxima live ou no próximo vídeo.